Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que nem as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche os teus olhos. Peça ao Senhor para falar com você por intermédio de sua palavra. Pai, nós estamos em tua presença. A tua palavra é viva, é penetrante, é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual é designada. E eu quero pedir a ti, Senhor, que de uma forma muito especial, tu estejas falando conosco nessa noite. Fala com a tua filha, fala com o teu filho. Nós queremos te ouvir. E a tua palavra é o pão nosso. A tua palavra pode mudar a nossa vida. A tua palavra é a boa nova de salvação. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente. O tema de hoje é o conhecimento de Jesus. Você pode repetir isso? O conhecimento de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, o verso 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 nos diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei se você já tem ideia, se você já tem noção do poder que reside no conhecimento de Jesus.
Eu não sei o quanto você sabe sobre Jesus, eu não sei o quanto você já ouviu sobre Jesus, e eu não sei o quanto você já experienciou da vida de Jesus em você. Mas uma coisa é fato, assim como Daniel já falou lá no capítulo 11, verso 32, que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu acredito que o povo que conhece a Jesus vai ser forte e vai fazer proezas. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus, quando Ele ressuscita e encontra-se com os seus discípulos. Ele diz: ide portanto agora e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então você precisa entender que conhecer a Jesus vai afetar diretamente a sua identidade, quem você é. Mas também conhecer Jesus vai afetar as suas capacidades, o que você pode, o que você é capaz. Assim como Daniel disse que conhecer a Deus fará de nós um povo forte, mas não só um povo forte, um povo que fará proezas. Acredite, o conhecimento de Jesus, por ser a revelação do próprio Deus, a revelação mais perto de Deus que nós temos, nos leva a esse lugar. Então repita isso: conhecer Jesus afetará quem sou. De novo, conhecer Jesus afetará o que eu faço. Amém? Quanto mais você conhece a Cristo, mais a vida dele revela quem verdadeiramente você é. E quanto mais você conhece a Cristo, mais você entende o que é capaz de fazer, de realizar neste mundo. Eu vou dar um exemplo de como está no conhecimento tudo que nós podemos ser e viver em Cristo. O Evangelho de João, capítulo 4, versos 7 e 8, diz bem assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você consegue entender isso? Olha só: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se você não ama, não é porque você não é capaz de amar, é porque você ainda não conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus, ama. Porque Deus é o amor. Amém, gente? E no texto que nós lemos aqui hoje, Pedro e seus sócios estão passando uma prova financeira absurda. Alguém já passou por isso? Conta para pagar, o recurso não vem, você trabalha, você se esforça, e eles aqui tinham pescado a noite toda e não pegou nem um baiacu, gente, para dizer que alguma coisa veio na rede. Todo mundo aqui entende que é um baiacu? Até gente que não sabe pescar, pesca um baiacu, porque é o baiacu que pesca ele. O Cleito entende isso, né, Cleito? Pastor José é especialista em pegar esse peixinho aí. Só que ele não sabe que é o peixe que pega ele, não ele que pega o peixe. Não pegaram um único baiacu. E agora Jesus chega na praia, eles estão lavando as redes, e aí Jesus diz: peguem as redes, voltem para o mar e lance novamente as redes. Gente, o que será que você faria diante dessa instrução?
Pedro tinha pesca como seu grande ofício. Pedro tinha pesca como a sua especialidade. E até ele diz: Senhor, a gente pescou a noite toda e não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está dizendo, nós vamos. Abre um parênteses aqui. E você que acha que sabe tudo, você que acha que o óbvio já está diante dos teus olhos, porque você tem experiência, porque você diz que já leu isso, já estudou isso, já viveu isso. Ei, deixa a humildade entrar um pouquinho, para que a instrução de Jesus entre. Porque quando a instrução de Jesus entra, ela transforma o fracasso em sucesso. E acredite, não existe fracasso que não nasceu de uma raiz de orgulho. E não existe sucesso que não nasceu de uma raiz de humildade. E talvez tudo que você quer viver de novo, tudo que você quer viver de extraordinário, todo o sucesso que você sonha em ter na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério, está escondido neste princípio: receber a instrução de Jesus. Repita isso: quando a instrução de Jesus entra, o fracasso se transforma em sucesso. Você conhece a história. Eles foram, lançaram as redes, e as redes não eram capazes de suportar tanto peixe. E eles são obrigados a chamar outros pescadores para ajudar a tirar todos aqueles peixes. Só que aí, gente, quando Pedro volta para a praia, começa a acontecer algo muito profundo. Tem gente que pensa que um milagre de uma cura física, um milagre de uma provisão é algo extraordinário. Mas não. Isso ainda é temporário. Você pode receber uma cura física, mas daqui a 30, 50 anos não vai servir para mais nada essa cura. É assim ou não é? Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Mas será que ele morreu de novo? Sim ou não? Morreu de novo. O que acontece com Pedro aqui é algo que vai para além da morte. É algo que tem uma conexão com o céu, com a eternidade. Quando ele chega na praia e vê aquela quantidade de peixes e ele se aproxima de Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele se esconde de Cristo e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que está acontecendo aqui em primeiro lugar? Toda a revelação que temos de Jesus nos levará a uma revelação de si mesmos. Pega isso. Se você de fato está conhecendo a Cristo, se você de fato está recebendo uma revelação de quem é Jesus, essa revelação de quem é Jesus inevitavelmente vai denunciar quem você está sendo. Quando Pedro entende, é o Cristo, o Filho de Deus que está aqui, a única coisa que ele consegue ver é os pecados dele diante do Senhor. Talvez quem pouco está se arrependendo nos últimos dias não é porque ficou santo, mas é porque pouco está vendo de Cristo, pouco está recebendo de Cristo, pouco está sendo revelado Cristo a si mesmo. Pedro olha para Jesus: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. A revelação de Jesus expõe quem Pedro está sendo.
Então, conhecer a Cristo inevitavelmente me levará a um conhecimento de mim mesmo. E por que tem gente que corre de conhecer Jesus? Por que tem gente que às vezes quer evitar um encontro com Jesus? Porque vai confrontar o erro, vai confrontar o pecado, vai confrontar a fofoca, vai confrontar a mentira, vai confrontar tudo aquilo que não é congruente com a vontade de Deus e que está acontecendo em você. Por que não ora? Não é porque não acredita no poder da oração, é porque sabe que se orar vai santificar. Por que não lê a palavra? Não é porque não acredita que essa palavra tem poder, é porque sabe que essa palavra vai confrontar. E meu irmão, minha irmã, se você escolhe no que você acredita na Bíblia, não é na palavra de Deus que você acredita, mas em si mesmo. A única verdade é aquela que está em você. Isso é orgulho. Isso é arrogância. O profeta Isaías, no ano que ele viu o Senhor, Isaías capítulo 6, nos diz que ele gritou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Conhecer a Cristo inevitavelmente levará você a conhecer sobre si mesmo. E você pode se decepcionar quando você começar a entender o homem que você está sendo, a mulher que você está sendo, o pai que você está sendo, o filho que você está sendo, o cônjuge que você está sendo. Porque a partir das lentes de Cristo, o que está oculto vem à tona. E eu pergunto: será que você está disposto a conhecer essa verdade hoje? Como eu citei no início, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como que você reage quando alguém traz luz sobre os seus defeitos, sobre as suas falhas? Como você reage quando alguém traz luz sobre o seu orgulho, sobre a sua arrogância, sobre a sua prepotência? Como que você reage quando alguém denuncia o seu erro, quando alguém denuncia o seu pecado? Como que você reage quando um irmão cheio do Espírito Santo diz: irmã, você está errando, arrepende, muda o teu coração, a motivação está errada? Como que você reage quando alguém exorta o seu coração? Tem gente que faz biquinho. Tem gente que para de vir na igreja. Tem gente que para de ir na célula. Estão me mandando recadinho nesse compartilhamento hoje. Não é recadinho não, irmão, é a palavra de Deus confrontando. Porque essa palavra é para salvar você e não para melhorar você. Essa palavra é para te livrar do inferno e não melhorar alguns dias nessa terra. Você consegue entender isso? Então repita bem forte: toda a revelação de Jesus me levará a uma revelação de mim mesmo. E talvez você não vai ver só suas virtudes, porque há coisas a aprender, há coisas a reprogramar, há coisas que somos e não queremos ser, há coisas que ainda não somos e precisamos ser, há coisas que somos e ainda não sabemos, e há coisas que estamos buscando saber. Então acredite, tem muito sobre você ainda que só Jesus pode revelar. Posso ouvir um amém? Então conhecer a Jesus é o único caminho para conhecer a si mesmo. Se você quer saber quem você realmente é, não existe atalhos. É conhecendo a Cristo. Só que quando você conhece a Cristo,
você vai ver com muita clareza, com muita nitidez, o homem ou a mulher que você está sendo, e que na verdade é uma distorção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Amém? Segundo, olha que interessante. O verso de número 10 diz assim: Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha isso, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que eu aprendo aqui? Se em primeiro lugar toda a revelação de Jesus inevitavelmente traz uma revelação de mim mesmo, toda a revelação de mim mesmo me leva ao encontro do meu propósito. Repita isso com fé: toda a revelação de mim mesmo aos olhos de Cristo me leva ao meu propósito. Pedro teve a revelação de quem era Jesus, inevitavelmente teve a revelação de quem ele era, mas também, consequentemente, Jesus traz a ele a revelação do seu propósito. Não tenha medo, de agora em diante, a modalidade de pesca mudou. Quando você estava pescando peixes, era só eu te preparando, era só eu te treinando. Porque de fato você tem um propósito muito maior. E aqui, gente, repita isso: Jesus tem a habilidade de transformar, de dar um sentido maior a todo o sucesso que eu já tive. Você já teve sucesso na vida? Já teve algo que foi especial? Já teve algo que foi legal? Já teve algo que você olhou assim e falou: meu Deus, é a tua mão abençoando a minha vida? Isso era só o começo. Isso era só um prelúdio para ele dar um sentido muito maior a todo e qualquer sucesso que você já teve na vida. E propósito de vida é isso, é a capacidade de dar um sentido maior a tudo aquilo que você possa querer comparar que já foi sucesso na sua vida. O propósito é muito maior. Aquilo que você já viveu era apenas um lampejo, era apenas ali umas luzinhas piscando, anunciando que o que estava por vir seria muito maior. Então, quando você recebe a instrução de Jesus, Ele transforma o fracasso em sucesso. Só que quando você tem sucesso neste mundo, Ele está dizendo: isso aí é só uma sementinha, porque este sucesso tem um sentido maior. Por trás desse sucesso, há uma razão para a qual eu fiz você, formei você, trouxe você a esse mundo. E aí Ele está dizendo agora para Pedro: a partir de agora, Pedro, você vai pescar homens. Você vai pescar vidas. Você vai salvar vidas. Você vai alcançar vidas com a minha palavra. E meu irmão, minha irmã, entende isso. Independente da sua área de atuação, você é um missionário plantado nesse lugar, antes de qualquer coisa. Você não é só um empresário que vende isso ou vende aquilo, mas nesse lugar Deus te colocou como um missionário, como um portador de boas novas. Se você já teve a revelação do conhecimento de Jesus, se você já teve a revelação do conhecimento de si mesmo, se você já teve a revelação do seu propósito, você sabe que aonde você chega e alguém se encontra com você, esse alguém também se encontra com Jesus. Quem entendeu o seu propósito de vida, quem chega em si, chega em Jesus. E eu pergunto: quem está chegando em você hoje, está chegando em Jesus?
E o que determina se chega em Jesus é olhar para os frutos. É olhar para quem está andando com você. Quem se reúne com você, o ambiente é cheio do Espírito? Há cânticos espirituais? Há louvor? Há motivos de gratidão? Ou é lamento, é murmuração, é falando de fulano, é falando de cicrano, é reclamando disso, reclamando daquilo? Às vezes, tem ambiente que você chega e você sente o peso. É assim ou não é? Você sente, parece que o cheiro da insatisfação no ambiente. O cheiro da frustração no ambiente. O cheiro da decepção no ambiente. Mas ei, se você se encontrou com Jesus e Ele se encontrou com você, Ele deu um sentido para a sua vida, Ele deu um propósito para a sua vida. E se esse propósito está ativo, onde você chega, o ambiente muda. Se preocupe se você chegar no ambiente e a pessoa continuar falando mal dos outros. Se preocupe se você chegar no ambiente e as pessoas continuar fazendo coisas erradas. Se isso acontece, é porque a vida de Cristo ainda não está pulsando em você. Quando você carrega da presença de Jesus e você chega, a fofoca para. É assim ou não é? Por quê? Porque entendeu o seu propósito. Você é um pescador de almas. E aí você precisa começar a pensar um pouquinho sobre isso. Quem está entendendo isso, gente? Isaías, ele gritou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Mas a palavra diz que o Senhor tocou os seus lábios e o purificou. E o Senhor disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Como que ele responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. A revelação de Deus trouxe a Isaías uma revelação de si mesmo. Mas essa revelação de si mesmo quebrantou o coração dele, que o preparou para entender o seu propósito, o seu chamado. E aí o Senhor o chama para ser profeta. E aí eu pergunto a você hoje. Talvez você já olhou para Jesus, mas quando Ele expôs os seus pecados, você se fechou. Talvez você olhou para Jesus e quando Ele expôs os seus pecados, você se arrependeu. Mas quando Ele começou a revelar a grandeza do propósito dEle, você se fechou. Não, isso não é para mim. Quem sou eu? O que você precisa entender e decidir hoje é a instrução de quem você vai ouvir. Pedro poderia se gabar de todo o seu conhecimento de pesca e não deixar entrar a instrução de Jesus. Só que a instrução de Jesus transformou o fracasso em sucesso. A instrução de Jesus deu um significado, um sentido muito maior ao sucesso que ele estava tendo na sua vida. A instrução de Jesus o levou ao conhecimento do próprio Deus, ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento de seu propósito. E com isso a visão fica clara. Tem gente que está querendo melhorar algumas coisas em algumas áreas da vida. Por exemplo, será que tem casamento que pode ser melhor? Sim ou não? E qual que é o segredo para melhorar o casamento? Primeiro eu quero dizer que casamento não tem cura. Já avisa aí quem está perto de você, casamento não tem cura, tá? Pastor, eu vim aqui para ter esperança e você me deixa no desespero. Repete isso: casamento não tem cura. O que tem cura sou eu.
Se você é curado, seu casamento é curado. Deu para entender? Só que onde começa a cura de qualquer relação? Alinhamento na visão. Então, se você quer um casamento melhor, pare de orar: Deus, faz isso ou faz aquilo, muda esse homem, faz isso nesse homem, faz isso nessa mulher, e começa a dizer: Deus, dá-nos a tua visão. É assim com Deus e é assim com qualquer relacionamento. Quando Jesus traz o conhecimento de si mesmo a você, Ele está colocando um prumo na sua vida para alinhar a sua visão à visão dEle. E aí, gente, sabe o que é interessante? Jesus se reúne com seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34 e 35, e ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus diz: abram os olhos e vejam. Você quer ter vida com Deus? Você quer ter experiências com Deus? Busque entender a visão dEle para a sua vida. Agora tem um detalhe: se você não se submete a uma visão já estabelecida, você nunca estará preparado para receber uma nova visão. Tem gente doido para ter uma visão nova, para seguir o seu caminho, mas ainda não aprendeu a servir uma visão, mas ainda não aprendeu a submeter-se a uma visão, mas ainda não aprendeu a obedecer uma visão. Você nunca vai receber uma nova visão, até que você aprenda a receber e cumprir uma visão. E é isso que Jesus fala para os seus discípulos: abra os olhos e vejam os campos, eles estão brancos, estão prontos para a colheita. Meu irmão, se você não começar por essa visão, não adianta pedir outra visão para Jesus. Você está entendendo isso? Se você não começar com essa visão que Jesus, de forma tão simples e clara, trouxe aos seus discípulos e traz para a sua igreja, não adianta pedir outra visão. Primeiro, abra os olhos, veja os campos, veja quantas vidas estão aí precisando ser salvas. Conecta o teu coração com Jesus, conecta a tua vida com Jesus, seja um canal de Jesus para que essas pessoas conheçam Ele. E aí então, você se habilita a receber uma nova visão, se for o caso. Mas antes, sirva a visão, obedeça a visão, submeta-se à visão. Porque Deus nunca te dará uma nova visão se você não sabe submeter-se a uma visão já estabelecida. Quem está entendendo isso? Quem não sabe servir nunca saberá liderar. Então você precisa olhar para a forma que você está servindo hoje. Porque quem recebe a graça de ver, também recebe a graça de servir. E eu pergunto: Jesus pode contar com você? Ele pode contar com você no cumprimento da grande comissão? E aí, gente, sabe o que é interessante? Eu não sei o quanto em dinheiro valia aquela pesca, mas imagina, um barco cheio de peixe deve valer alguma coisa, né? Quanto que tá o quilinho do robalo hoje aí? Uns 80, 90 reais, né? Como que tá o quilinho do salmão, irmão, lá no sushi? Tá passando de uns 100 já ou não? Olha aí. E sabe o que é interessante? Olha isso, preste atenção. Tem gente que pensa que é provado quando tá pobre, quando não tá ganhando dinheiro.
Só que Pedro tem a maior pesca da vida dele. E Jesus diz: agora, Pedro, você vai pescar homens. E o texto diz que eles deixam tudo e seguem a Jesus. Você consegue entender isso? Deixa tudo, porque entendeu que não adianta viver riqueza desconectada do propósito. Não adianta abraçar a provisão se eu tenho que abrir mão do provedor. E é aqui que você entende o segredo de tudo. Conhecer a Jesus afetará quem você é, a sua identidade. Conhecer a Jesus afetará o que você faz, a sua capacidade. Conhecer a Jesus vai revelar os teus pecados, mas também vai trazer cura, vai trazer sentido, propósito, restauração, alinhamento, vai trazer prosperidade. Só que você vai entender que o que vai mover a sua vida agora não são as coisas passageiras desse mundo, mas é aquilo que tem conexão com o céu, mas é aquilo que é eterno. O dia que essa igreja parar de evangelizar, ela deixou de ser igreja. O dia que as nossas células pararem de convidar pessoas, de conectar pessoas a Cristo, elas deixaram de ser igreja. Nós precisamos entender isso, gente. Igreja não é um ambiente para melhorar a tua vida para viver nesse mundo. Igreja é um ambiente para preparar você para o céu. E não só você, mas o maior número de pessoas possível. Porque assim como Deus te ama, Ele ama aquele que ainda está lá fora. Só que o amor que você recebeu, Ele espera que você agora não fique só em você, mas que você transborde para outras pessoas. Porque esta é a visão de Jesus para você.